Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse tema eu quero falar sobre a psicologia intercultural, que é uma abordagem teórica e metodológica que analisa e verifica a relação direta entre o sujeito e o meio em que ele vive. Portanto, é uma forma de se conhecer mais sobre o desenvolvimento humano e a condição psicológica que ele estará inserido ao conhecer essa nova realidade. Porque haverá uma condição ou situações distintas do país em que a pessoa vivia. Eu poderia dar alguns exemplos, como expatriados, que são pessoas que vão por um período de tempo morar em outro país, seja a trabalho, alguma atividade como um político, um diplomata, ou um estudante de intercâmbio que vai ficar ali 6 meses, um ano, ou também se aplicaria às pessoas que já moram há muito tempo no país, que são residentes. De forma geral, essa abordagem ela auxilia bastante nesse processo de adaptação desse meio, conhecendo algumas nuances que são específicas dessa nova cultura. E falando nisso, também existem alguns fatores que podem interferir diretamente na saúde psicológica ou física do ser humano. E quais seriam esses componentes, esses novos componentes? Poderia ser a religião, a língua do país, o clima, a política, a ética, as regras, normas e leis, etc. Tudo isso pode ser algo que pode impactar positivamente ou negativamente. O sujeito poderá se beneficiar a partir dessa nova abordagem, porque será uma forma de conhecer e estudar essa, digamos, a singularidade dessa nova nação. E haverá o que nós chamamos de aculturação, que é essa junção, essa fusão entre diversas culturas convivendo em um único local. E um exemplo bem claro disso é o que está ocorrendo nesse exato momento na Europa, que é essa aculturação, que é essa crise migratória entre vários povos se deslocando para diversos países da Europa e no mundo inteiro como um todo. Muitas delas fugindo de problemas como guerras, desastres climáticos, problemas na política, ou até mesmo buscando por uma nova oportunidade de forma econômica, qualidade de vida e fatores que vão acrescentar na vida da pessoa e fará com que ela tome uma decisão muito radical de se mudar para um lugar completamente desconhecido. Mas todo esse processo ele gera um certo desconforto no ser humano. Quem já passou por isso, já foi viajar por um período de tempo em outro país, sabe exatamente do que eu estou falando. E tudo isso pode gerar o que é denominado como luto migratório ou síndrome de Ulisses, que seria um estresse prolongado nessa nova adaptação, que pode gerar aí para a pessoa angústia, ansiedade, depressão em todo esse processo. Portanto, esse sentimento de vazio quanto a uma mudança drástica, com uma quebra nas relações sociais que a pessoa tinha com a família, os amigos, com todo o vínculo cultural que ela tinha, é um processo bem, muitas vezes, problemático, drástico da pessoa enfrentar. E é por isso que um bom profissional pode te auxiliar com as ferramentas corretas nessa nova adaptação. E eu vi essa realidade quando morei na Austrália, em que muitos amigos acabavam optando por fazer psicoterapia ou sessões de terapia com profissionais aqui no Brasil. Até mesmo por conta da facilidade de falar o mesmo idioma, de conviver na mesma realidade cultural, possuindo muitas vezes valores parecidos, similares. Isso facilita muito
a psicoterapia em si. As sessões elas ficam mais dinâmicas, essa troca de informação direta com pessoas que têm algumas afinidades. Agora, entender o contexto cultural de um outro país certamente não vai impedir que problemas, angústias, frustrações, crises possam bater na sua porta e te acometer quanto a algum transtorno psicológico. Mas o fato de você conhecer essa nação, essa realidade, esse novo contexto, te dará vantagem para ter algumas ferramentas para que você possa utilizar. Junto com um profissional que é especializado nessa área da psicologia intercultural, você pode ter alguns meios de saber lidar com os problemas ou enfrentá-los da melhor forma. Então fica aí uma dica, se você já mora em outro país ou pensa em visitar um outro país para morar, estudar, enfim, qualquer situação, uma abordagem bem conhecida para auxiliar na sua nova jornada, nos seus objetivos. Mas e você, já conhecia essa abordagem? Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!